Olá, eu sou Maurício Braz e você agora está acompanhando a gente também pelo Facebook Live. Esse é o programa Bom Negócio. Nós vamos falar sobre dicas, oportunidades e hoje uma entrevista sensacional e muito honrado de ter aqui o Jessias Jay-Z Cavalcante. Ele é empresário e é lutador de MMA e está aqui para compartilhar as experiências dele de atleta, de empresário, e a gente vai fazer um link dessas duas situações, como é que o atleta ele pode usar esses recursos, essas habilidades que ele tem naturalmente para empresariar, para se auto-empresariar, para trabalhar com ele mesmo, se desenvolvendo, estando sempre presente na sua própria carreira e dando aí um boost, um a mais na sua carreira. E aí, Jessias, tudo bom? Prazer você estar aqui. Obrigado, Maurício, prazer. Excelente, eu feliz de poder estar compartilhando esse outro lado da vida de lutador também, que é uma coisa que pouca gente conhece, pouca gente tem noção que a gente passa por isso. É verdade, né? Porque hoje o esporte moderno, o esporte empresarial, ele está cada vez mais vinculado a esse profissionalismo, a essa capacidade de entender o negócio como um business, né? Exato. E é uma coisa que pega muito atleta de surpresa, né? Que você entra, você no início tu só está preocupado em treinar, ir para academia, fazer a tua parte, e depois quando começa a profissionalizar, entrar o dinheiro, você não tem muita noção, até porque não tem nenhuma escola para isso, para ensinar. Né? A gente estava conversando aqui em off, né? Porque na verdade esse mundo do MMA ele é recente, esse profissionalismo do esporte. A gente já tinha o boxe, mas aí o MMA ele veio juntando todas as artes marciais, todas as artes de luta. E com isso surgiu um novo business, um novo negócio, um novo mercado. E as pessoas ainda estão se adaptando a esse novo meio profissional de luta, né? Exatamente. E que quando as pessoas pensam no... você vai fazer carreira no meio da luta, nas artes marciais. Eles só pensam, ou você está lutando, ou você tem uma academia. Sim. É bem que parava nisso. E hoje em dia você começa a ver que existem várias outras oportunidades. Um manager, um empresário de um atleta, um agente, que é um outro tipo de pessoa que procura patrocínios e outras coisas. E aí, você pode ser comentarista de luta. Sim, hoje em dia tem outras áreas, como a psicologia. Sim, dá um suporte para o atleta. Nutrição. São várias áreas, são várias outras áreas que também se complementam com a luta. Muito legal a gente perceber toda essa profissionalização, todo esse empenho em transformar isso num business, e um business que seja extremamente rentável, e você vai vendo todos esses nichos que vão surgindo de emprego ali dentro de todas essas áreas, né? Exatamente. E aí quando surgiu esse processo, você está aqui há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Tem 15 anos que eu estou morando nos Estados Unidos. 15 anos. 15 anos. Chegou aqui então garoto. 19 para 20 anos. 19 para 20 anos. E aí, como é que foi essa experiência? Como é que foi o choque de Estados Unidos? E como é que era a sua cabeça ali nessa época aí? Na verdade eu não tinha um sonho de vir para os Estados Unidos. Eu morava no Brasil. Sim. E mas já estava treinando, já queria lutar, já estava na ideia, não, vou ser lutador. Com 16, 17 anos eu cheguei para os meus pais, eu luto desde os 4 anos de idade, cheguei para os meus pais, achei meu caminho. Eu vou largar o colégio, era a época do começo do ano, assim, antes do carnaval, que geralmente tem aqueles 2 meses ali de aula. Eu falei, olha só, vou ter que largar o colégio, não está dando certo, tô indo mais pra academia do que pro colégio. Então, já tava competindo, já tava tendo bons resultados. Então não foi uma coisa assim, só decidir. Não, já tava encaminhado. Já tinha um passo a passo, step by step. E conversei com eles e eles foram muito cabeça aberta, né? Eles conseguiram me entender. O primeiro dia foi tenso. Foi um susto. Difícil de engolir ainda. E eles, não, mas tenta conciliar. E isso aqui eu tô tentando. Eu tentei esses meses aqui, já acho que não vai dar muito certo. E no Brasil, meus pais
não tinha uma condição maravilhosa, mas graças a Deus na época que eu já estava nessa época eu já tinha uma boa estabilidade. Sim. Mas eles se sacrificavam muito para manter um colégio particular para mim. E vocês sabem, no Brasil é caro e é importante até para tu ter uma boa formação. Sim, com certeza. E eles de qualquer coisa, o atleta precisa dessa formação. Exato. E eles tinham muito essa visão. Então eu falei, pô, não é justo também com eles, né? Eu vi esse... porque você vai acabar enganando alguém. Ou vai se enganar ou vai enganar os outros. Aí eu fui conversei com eles, foram, entenderam. Aí eu acho que foi o primeiro passo de ver o lado do business do atleta também. Como é que vai entrar dinheiro para me sustentar? Exatamente, entendeu? Então eu fiz um acordo com eles, beleza, eu trabalho no meu pai tinha um auto center, uma loja de carro, então ele falou, você também vai ter que ajudar aqui. Sim, e a gente, com o dinheiro que a gente pagava no colégio, uma parte a gente vai reverter como investimento para pagar a competição, pagar a passagem. Sim, perfeito. Eu falei, beleza, então vamos. E aí foi um start que você já me ajudou bastante. Para os Estados Unidos. Por que Estados Unidos assim? Na época a América Top Team, que é aqui da Flórida, né, o Dan Lambert e o Silveira Brothers, o Ricardo Libório se mudou para cá, tipo, já era um grande treinador, um grande professor do jiu-jitsu no Brasil, veio para cá com a ideia de montar, foi trazido para cá para montar o time, para crescer o time, na verdade, que já existia. E foi o primeiro time profissional de MMA, onde você tinha tudo dentro de uma academia só. Era isso você já fazer... existia o UFC já, né? Já existia o UFC, foi 2003, mais ou menos. E só que ali foi o primeiro time grande que dava suporte de tudo. Que eles tinham dentro do mesmo lugar, tinha o jiu-jitsu, tinha o kickboxing, tinha o muay thai, tinha boxe, tinha wrestling, preparação física. Na época eles ainda tinham um salário que era um apoio para quem fazia parte do time. E eu conheci um dos atletas que foi pro Brasil treinar. Tinha um outro amigo meu que já tinha vindo antes e falava muito, pô, tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. Mas nunca teve aquele convite formal, então ficava meio assim. E depois o Marcel Ferreira, o meu outro amigo era o Marcão, e teve o Marcel Ferreira que foi pro Brasil, foi visitar e falou, Gizê, já falaram de você lá pra caramba, tá perdendo tempo. Aí eu falei, caraca. É a hora. Foi isso mesmo. Aí, pô, fui procurar um outro amigo meu que conhecia o Libório, ver como é que. Tipo, só dar uma pesquisada. Aí eu falei, eu vou. Aí, tipo, saí correndo, comecei a dar meus pinotes para arrumar o jeito de ver o visto. Na época eu tava refratário no exército. Eu tive que arrumar o professor Pedro Gama Filho, foi uma benção da faculdade Gama Filho, foi uma benção na minha vida, me ajudou, me deu o espaço. A gente ter mentores e pessoas que colaboram também com os nossos sonhos para que eles se tornem realidade. Exato. Aí ele foi um cara que me ajudou a tirar a parte burocrática, um outro amigo, o Vitor, que foi um cara que me ajudou financeiramente, que meus pais não tinham a gente não tinha o dinheiro todo para vir, então eu vendi uma motinha que eu tinha, meus pais ajudaram com o dinheiro, e esse outro santo, que é o amigo, foi, colaborou com o resto e falou, moleque, vai, porque eu sei que eu acredito no teu futuro, eu acredito no teu talento, acredito no seu futuro, que você merece, e foi, bancou, e eu vim pra cá, tipo, na garra também, quando eu falo, pô, como é que tu veio? Eu falei, nem pensei muito, eu só vim. Deixou acontecer aqui. Sei, $100, $150, talvez no bolso, não sei, como é que eu. Ué, não sei, tipo. Vamos ver agora. Aí depois chegou aquilo, aí foi fazer tudo que era tipo de bico para poder manter o esporte também, mas graças a Deus rapidamente consegui o apoio do time. E aí também começou a ficar mais fácil aí a sua caminhada. E aí você passou a sua vida profissional, isso, aquilo, e qual o momento que deu um estalo e falou assim, agora eu tenho que pensar na minha fase 2, e eu vou montar um negócio. Como é que foi isso? Aí, antes da fase 2, ainda na fase 1, que eu acho que você ainda está na fase de atleta, eu só pensava na academia. Graças a Deus ali a gente tinha uma estrutura muito boa. Porque eu já vi que já tinham uns nichos já separados, todos os professores ali em suas respectivas áreas, os mestres. E eu tinha um empresário. Já tinha empresário, bem legal, já tinha uma estrutura que você vai olhando e começa a perceber uma coisa no seu futuro também, né? Só que quando você é novo, você não tem muito essa visão. O foco é muito... você tem aquilo ali. E
Mas aí tu começa a ver, tu vai fazendo dinheiro, aí tu começa a prestar atenção que aqui tem um IRS, que você tem que pagar suas taxas, e aí quando você vai pagar a taxa do dinheiro que tu faz no pessoal já é muito mais caro do que o dinheiro que você faz como business. Aí eu falei, caraca, aí alguém me falou que eu tinha que abrir uma empresa. Porque o lutador, você é a sua própria empresa. Então foi outro processo que eu falei, caraca, eu vou abrir minha empresa. Aí eu consegui abrir minha empresa para poder ser taxado como empresa, porque a gente tem muito custo. Você tem que... Não, a alimentação de um atleta de ponta é uma alimentação cara, porque tem muitos... material, suplemento médico, que né? você tem que supervisar, você tem que ter um acompanhamento. Sim. E até mesmo o treino, às vezes, que você faz alguma coisa por fora. Sim. Então toda essa parte foi uma parte que começou a abrir, eu falei, caraca, tem um outro mundo que desconhecia. A gente não conhecia. E isso foi uma parte do business que eu comecei a trabalhar mais, que era começar a entender como é que as taxas funcionavam, onde é que eu tinha que botar o dinheiro que eu estava recebendo. Entendeu? Muito legal, porque você já começou a ter uma visão de futuro, aprendendo ali com o seu dia a dia, ainda atleta. Isso. Então a sua escola começou ali, já na American Top Team, e ali vendo a estrutura toda, custos, e aí podendo se preparar para novos passos. Isso. Né? Aí depois acabou eu tive uma divergência com a American Top Team, saiu o Jorge, o Danilo e o Yuri Villafort, a gente foi um dos atletas que saíram. Sim. A gente juntou com o Rashad Evans e praticamente nós fomos os fundadores da Black Zillions, que foi um outro time muito grande, também. Profissional, que cresceu, a gente teve um status muito bom. Infelizmente há pouco tempo o time se desmantelou, teve um racha e logo depois o dono, o fundador, o empresarial, o Glenn Robson, faleceu, que foi uma perda triste pra gente também. Sim. Mas ele fez uma coisa dentro do esporte que muita gente ainda não tinha feito. Trabalhar no marketing, ter um agente publicitário, saber divulgar a imagem dos atletas, ensinar os atletas a se comportarem perante situações. No início ele chegou até pro pessoal que era brasileiro, tinha uma escola, tipo um professor de inglês para ajudar a falar. Então, porque tudo isso é como você vende a sua imagem. E a empresa, você precisa saber vender a sua imagem, porque é a primeira coisa que te chama, né? Chama atenção para que venha para o seu negócio. Eu acho que é isso. E aí foi aquilo que você falou, né? Que o atleta, ele é o seu business. Exatamente. Né? Então você é a sua imagem, você é o que você diz, você são suas ações, você é a sua estrutura. Como é que você começou a colocar isso na prática na sua carreira, que já era o seu negócio, né? Você falou para mim que a primeira coisa que você teve que fazer foi abrir minha própria empresa. Então, ou seja, já virou um atleta empresário com a própria empresa. E aí você passa a entender que você mesmo tem que se dar o seu próprio salário. Legal, isso eu vou dizer que isso é uma dica que até hoje alguns empresários não sabem a importância de ter um prolabore, que acha que o dinheiro que entrou na empresa é para botar no bolso. Não, o dinheiro que entrou na empresa, você tem o seu salário, tem que pagar todos os custos, as outras pessoas que estão dando apoio. Isso é muito legal, você ter essa visão e imediatamente já se remunerar e já pensar na estrutura como um todo, né? Porque já é difícil, né? Tipo, a carreira, é fácil por lado, você tá, mas você todo esse outro lado de empresa é difícil, ainda mais quando você é novo. Eu fui campeão mundial com 23 anos de idade, quando eu comecei muito novo, fui fazendo dinheiro, eu falei, cara, não posso gastar meu dinheiro. Quantos atletas eu já vi, depois simplesmente pegar, gastar tudo, fazer tudo, depois mas a coisa tem um fim, então você tem que aplicar esse dinheiro para que ele te dê um retorno. Né? Apesar de eu ter essa ideia, não fiz o melhor que eu pude, mas fiz o melhor que eu podia naquele momento. Perfeito. E esse é o melhor pensamento que tem mesmo. Porque não tem como mudar o que eu tinha, o que eu passei, e eu só tenho como ver o daqui pra frente e o meu presente, entendeu? Então aprende com o passado e ajusta o futuro. Né? Isso. Aí eu fui ajeitando essa parte do business, tentando também. E eu tinha que fazer uma escolha de como é que eu iria me vender. Sim. Né? Porque eu estava fazendo meu próprio
tendo meu salário, ganhando meu salário como atleta, mas eu tinha que começar a vender a minha imagem. E eu sempre fui um cara, tipo, bem relacionado, falo bem, tipo, com as pessoas, tenho uma boa relação com as pessoas. E eu escolhi o lado mais, tipo, não, vou focar na disciplina, no bom garoto, no bom atleta, na boa pessoa, tipo, porque eu acho que é uma coisa positiva que eu posso trazer através do esporte. E eu fui criado assim, eu comecei no judô, então minha mãe e meus pais me botaram no judô por causa da disciplina. Então foi uma coisa que eu falei, não, isso aqui é uma coisa que eu posso passar adiante, para que as pessoas possam ver isso como um incentivo. Sim, legal, um exemplo. Né? Porque na verdade o exemplo arrasta, o exemplo leva as pessoas para um outro patamar, e não é pela força, não é nenhuma outra maneira que influencie mais as pessoas do que através do exemplo. Com certeza. E eu venho de Campo Grande, no Rio de Janeiro, que é subúrbio do Rio, então até mesmo pro pessoal da minha área falar, não, caraca, na época tinha um Renato Babalu, que foi um lutador famoso, ele foi um cara que treinava lá na academia quando a gente começou, e ele foi o meu primeiro inspirador mais próximo. Eu fui o cara que eu peguei de exemplo. Eu falei, pô, se ele treina aqui, ele saiu daqui, por que eu não posso? Também. Eu posso, foi minha, entendeu? Sim, só âncora que a gente diz ali, já te carregou dali. E eu fui, eu falei, não, vou fazer. E depois eu quis passar isso adiante, né? Muito legal. Isso aí já deve ter sido um segundo momento, né? Já. Aí como é que foi já abriu a empresa, aquilo, mas aí como é que você pensa na longevidade da sua vida como atleta? Porque eu imagino que muitos atletas em algum momento falam assim, parei de competir, e aí? E aí não adianta, você tem que se preparar, né? Eu ainda não parei de competir. Eu acabei de lutar agora na seletiva de Abu Dhabi. Legal. Devo fazer mais uma luta de MMA até o final do ano. Mas eu já comecei a pensar na parte. Tem uns 4 anos eu comecei, na época da Black Zillions, eu comecei a fazer um time para recrutar atletas para o time. Legal. Então eu falei, vou começar a trabalhar com a parte de base dos lutadores amadores, para que possam entrar no time. Desenvolver e buscar uma carreira profissional também, né? Então isso já foi uma forma que já foi um outro business que eu comecei. Eu falei, agora eu comecei a trabalhar como coach. Então dentro ali era suporte ali então era dentro da academia, tipo, era como subcontractor, né? Então eu estava trabalhando ali e comecei a fazer esse trabalho. Depois de um tempo, o negócio foi crescendo, como eu disse, a Black Zillions acabou tendo divisão, e a gente, depois na outra academia que a gente já estava aqui em Deerfield Beach, na DS Sportsplex, tinha a academia, o time da Black Zillions estava lá, depois o time acabou, o nosso manager faleceu, e a gente falou, pô, não vou deixar o time morrer. E na época o Daniel, que é um amigo meu, que é o meu parceiro hoje em dia, treinador de Muay Thai também, já tinha o estúdio dele de preparação física, de personal e fitness em geral. E eu falei, Daniel, vamos incrementar aí, vamos manter o segmento aí. Ele já estava, e aí falou, pô, perfeito, vamos trabalhar. Ele é apaixonado pela luta também. E a gente montou o nosso dojo, nossa academia lá, que é You Fight Sport Jay-Z MMA. Legal. E aí o que você tem lá? Quantos atletas você tem lá, profissionais? Quantos atletas amadores? Então a gente está com uma média de 20 atletas profissionais. Entre profissional e amador, que já são os amadores que treinam no time profissional, que já estão naquele ritmo. A academia total tem uns 80 alunos, e a gente oferece o Muay Thai, oferece o Jiu-Jitsu, o Capoeira. Então tem várias áreas. O MMA, que é mais o time profissional. Isso, porque ele junta aí todo mundo. Junta todo mundo. Isso. Por enquanto a gente ainda não tem uma aula para iniciante. A gente só tá pega o pessoal, já tá começando a fazer. Porque a gente está fazendo um trabalho de desenvolvimento. Primeiro vamos criar a base, tipo no Muay Thai ou no Jiu-Jitsu, e a pessoa vai fazendo, e depois, quando já está num certo nível que a gente achar que as pessoas já estão começando a evoluir, a gente quer vir com o MMA para continuar dando prosseguimento para iniciante. Porque não pode trazer um iniciante misturado junto com o pessoal que está no time profissional. Com certeza, vai expor ele a um risco desnecessário.
horário ali. Exato. Até porque a gente percebe que esses atletas que têm esse cunho profissional, eles já estão num nível bem acima da média, né? Porque já tem uma preparação física, já tem toda essa estrutura também, você tem todo esse apoio. A gente tem... É como eu disse, a vida às vezes de atleta no começo às vezes é bem difícil, né? Até você encaixar todas as peças, como eu falei. E exatamente, a gente só está com 7 meses na academia. Legal. Agora, então a gente está. O nosso projeto é incorporar tudo várias isso, atividades para que possa oferecer. E aí ela vai virando vários business ali ao mesmo tempo. E dando oportunidade até para outras empresas, com os nossos atletas, colaborar de alguma forma. A parceria de patrocínios. Sim. Como eu falei, são todos o marketing que está aí associado a tudo isso. A gente já percebe aí que essa divisão de nichos, né? Várias áreas de luta, ou seja, vários professores diferentes envolvidos, e aí vindo com esse suporte também da preparação física, a gente já percebe que essa profissionalização já começa a vir de base e vai formando atletas, e daqui a pouco você está com uma equipe aí pronta para competir, né? A gente já está com um time competindo. A gente tem os cinturões do XFN. A gente acabou agora em Las Vegas. O Nick Chubb Nikita acabou de ganhar o cinturão no FFC, que é da academia de vocês. Da academia de vocês. Muito legal. Que é o mundial aí. Parabéns, né? Obrigado. Então a gente colher os frutos das sementes que a gente planta, né? Exatamente. E é o que é legal, que a gente hoje em dia a gente é feliz de ser parte da Flórida, de ser de Deerfield Beach, aqui em Broward. A gente tem aquele orgulho de carregar isso aqui, que é fruto daqui da gente. Nasceu de uma ideia e você vê ela dando frutos, e isso aí é bom em qualquer trabalho, né? Você perceber que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão fazendo, botando a mão, e elas estão se criando ali também, né? E não só isso, que de uma forma a gente está ajudando a comunidade. Sim. Entende? Que eu acho que o esporte, o business, qualquer empresa que você tem que fazer bem para o que está ao seu redor também, para que possa crescer. Até porque você falou que a sua escolha profissional dentro daquele papel do marketing era você ser o good boy, porque a gente tem os bad boys, né? Exato. Que também criam a falta de comportamento e às vezes criam problemas em relação até à luta, falando de uma agressividade, que ela existe, mas ela existe também com respeito pelo seu adversário, pela técnica do seu adversário, o reconhecimento. Eu acho que isso é muito importante, e foi muito quando o UFC surgiu e quebrando esse paradigma, que antigamente as lutas no Rio, que eram muito comuns, às vezes no Maracanãzinho terminavam em pancadaria, e aí a gente conseguiu ver que existe um público civilizado, um público que se respeita o outro profissional, e isso é muito legal, essa maturidade que a luta está chegando. Exatamente, também, né? É engraçado que foi exatamente aquilo lá no Competido. Deixa eu virar pra cá. A blusa justamente diz isso, respeito. Que é a mensagem que a arte marcial traz isso. Foi tanto que um dos princípios, né, uma das escolhas dos meus pais me levarem para o judô, né? Foi por causa da disciplina, que era para manter o respeito. E isso aí no business, eu acredito muito que você tem que saber respeitar os seus parceiros e tudo para poder crescer junto. Somente com isso. Para mim é regra 1 em tudo. Legal, muito legal essa tolerância com essa intolerância, essa violência, e sim a luta, que a lutar é lá em cima, no octógono, é no ringue, é no tatame, que é o lugar certo de você colocar a sua arte, de extravasar ali sua técnica, né, de fazer crescer, e é importante que a gente percebe essa maturidade. Isso é o mais legal, isso em qualquer business, né? Qualquer business ele tem que maturar. Você vai começando, você vai lapidando, você vai ajustando, vai criando, vai se estabelecendo, mas sempre com disciplina, com respeito, com resiliência, que são as características que fazem uma diferença para um profissional em qualquer segmento. Exato. E aí agora tem a fase 3 que você estava me contando, que você está indo para o Cazaquistão agora, e vai fazer, o que você vai fazer no Cazaquistão? Conta pra gente. Eu estou indo como treinador e parceiro de treino, que é para um atleta local deles. Sim, estão se preparando para... vai ter um evento, o Titan Fire vai ter um evento lá. Que é um evento da Flórida? É um evento da Flórida também. Está sendo levado para o Cazaquistão. Você vê como é que o mundo está globalizado e as coisas vão se linkando em diferentes pontos, né? Exatamente. E aí eu tive a oportunidade de ser contratado como um atleta, como
treinador, para que eu possa ajudar na parte do chão, na parte do jiu-jitsu e o MMA completo. Então já é um outro passo dentro da luta, uma outra oportunidade que é um outro... Onde você já se especializou pelo todo o seu currículo, embora ainda competindo, mas você pode dar suporte para novos atletas, passando sua experiência, ensinando técnicas mais específicas, né? Exato. E nesse caso eu estou indo para um camp, né? Que são, a gente fala que o camp é a parte de treinamento, que vão ser 6 semanas. E várias outras vezes a gente também trabalha dando seminários, né? Que é ir para um lugar, tipo, tiram 1-2 dias, e várias horas de técnicas, de luta, de jiu-jitsu. Ah, que legal. E aí isso é como se fosse um aprimoramento ali mesmo. Exatamente, né? Eu vou lapidar a parte técnica, e não só a técnica, mas eu tento implementar muito a parte das experiências que eu já vivi, entendeu? Porque a parte mental, psicológica é chave primordial na luta. Quanto você acha que é importante um atleta estar bem condicionado emocionalmente, mentalmente? Como assim? Como é que você, quando vai se preparar para uma luta, quanto é importante ele estar bem emocionalmente, mentalmente? Não, isso aí é quase 100%. O resto a gente lapida, né? Você até o emocional você tem como trabalhar também. Só que é uma ferramenta onde às vezes volátil, você muda muito, às vezes um detalhe, um pequeno detalhe tira você do time certo, e aí você faça pensar numa forma diferente, te cria uma dúvida com alguma coisa, ou te dá uma motivação a mais, e às vezes se a pessoa não presta atenção, o atleta não presta atenção, ele muitas vezes nem sabe de onde vem. E que a gente fala, a parte técnica, a parte física, você tem como às vezes mensurar um pouco. E é o que a gente fala, que o lutador tem que ter coração, né? Como é que você mensura o coração do atleta? Como é que você treina isso? Muita gente diz que não treina. Eu acredito que em algum um percentual é capaz de você treinar. Com certeza. Você não vai treinar, você não vai tornar um cordeiro num leão. Mas você pode fazer o cordeiro ter alguns aspectos do leão. Guardar o seu espaço. Exato. Né? Segurar a sua emoção, aprender a se controlar naquele negócio, se autoestimular, porque deve ser muito complicado, vamos dizer, um atleta, você com a sua experiência, às vezes você está mal numa luta, ou o seu adversário está melhor que você, e como é que você dá a volta por cima? Você acreditar no que você tem, e você saber que você sempre vai ter uma oportunidade, você tem que, não interessa, ninguém é perfeito, né? Ninguém vai uma hora ele pode dar um vacilo, abrir uma guarda e você vai usar um ponto forte. E muitas vezes acontece, às vezes a gente fala que às vezes é um luck punch, é um soco de sorte, às vezes pega, mas eu nunca boto só na sorte, eu boto que se você jogou o soco, não é só uma sorte, acontece. Eu chamo de sorte uma coisa, sorte é onde a competência e a oportunidade se juntam. Se você treinou para aquele soco e você abriu e teve a oportunidade de dar, você tem sorte. Exatamente. Agora, se você não treinou e teve a oportunidade, aquele soco não vai derrubar. Ou se você não treinou e não teve a oportunidade, nunca vai acontecer esse soco. Exatamente, é bem isso aí mesmo. E aí a gente vai juntando toda essa visão empresarial dentro da visão do lutador ali, da visão daquele que está nesse meio profissional e quer fazer uma diferença, e vão vendo que tem um monte de recursos que funcionam na vida do profissional de luta e funcionam na vida do profissional empresário, de negócio. Isso daí é uma coisa que eu falo, eu saí desde novo, isso foi uma coisa que até que minha mãe percebeu. Minha mãe é formada em Direito e ela começou na faculdade, eu devia estar com uns 15 anos, então foi bem na época que eu já estava bem... Já no meio da luta. Já no meio da luta, já. E ela vinha às vezes super empolgada, chegando em casa com textos de filosofia, de Platão, Sócrates, às vezes vinha com coisas falando do direito, né? Como é que eles como eles formam as leis, o princípio da lei. Se constitui. E às vezes ela vinha dando um exemplo, eu falava, não, mas isso daí é igual na luta, pô. O cara entrou no tatame, ele pode ser preto, branco, roxo, cor de abóbora, vinho de Marte, o respeito tem que ser o mesmo, você tem que tratar ele igual. Aí ela falou, ele tava falando do direito, como tem que tratar as pessoas. E você linkava isso ao esporte. Eu sempre linkava isso ao esporte. Ela foi a primeira a prestar atenção nisso. E eu faço isso em tudo na minha vida. Isso é muito importante, a gente ter essa percepção
para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e o que a gente faz internamente. Porque aí a gente consegue replicar e fazer isso várias vezes, servir de exemplo, incentivar pessoas, o que deve ser uma coisa muito legal, como você tinha aí o Babalu em algum momento da sua vida como um cara que você, esse cara foi, eu vou também. Cara, né? E você deve ter uma fila atrás também, ali, você olha lá onde ele está. Isso é o feedback que às vezes eu tenho, que eu paro e falo assim, caraca, é um cinturão. Às vezes nem só na luta em si, mas às vezes você vê que está ajudando, que de uma certa forma você ajudou na vida de uma pessoa e a pessoa tem esse reconhecimento por você, não é nem pelo meu reconhecimento, mas saber que alguma coisa foi de bom para aquela pessoa, isso para mim é um cinturão, isso para mim é uma vitória de luta. Bom aí que você cria, né, de ter essa alusão aí, de se sentir recompensado quando alguém também percebe você e estão fazendo também, e você ajudou naquela plantinha ali, naquela sementinha. E é assim que não morre, né? Você continua sendo passado adiante. Sim, na verdade, bem legal esse conceito aí de se manter aí como uma pessoa conhecida, mas você está passando os valores que você tem ali para outras pessoas que também vão cultivar esses valores, vão estar abrindo outras academias, outros espaços, outros times, né? E aí vão ter um respeito e um amadurecimento em conjunto. Isso é bem legal do esporte, principalmente hoje da luta, né, em si, né? Porque o MMA era uma coisa relativamente nova, né? Antigamente lutava no chão, lutava em pé. E de repente houve essa fusão de todas as artes. Para quem não sabe o que é MMA, Mixed Martial Arts, ou seja, é uma junção de todos os tipos de luta que existem, criando um novo modelo de luta, né? Eu trabalho com alguns jovens também, né? Eu tenho um equipamento aí que ajuda eles nas escolhas, na melhora do aprendizado, mudança de comportamento, e aí eles vou fazer MMA. Eu falei assim, mas já tem escola? Não, agora tem escola de MMA para garotos também. Então, ou seja, tem alguns segmentos que estão explorando todas essas áreas do business, vários nichos de mercado. Exatamente, isso é importante descobrir qual é o seu. Exatamente, eu acho que isso que principalmente na América, eu tenho pouco tempo de América, você já tem muito mais que eu estou aqui quase 2 anos já, e o que eu mais percebi é essa percepção que tem um nicho, você se especializa naquilo, você fica muito bom naquela área e a partir daí você vira uma referência. E eu acho que na luta deve ser a mesma coisa, né? Você se destaca no MMA, você tem um cara de Muay Thai, você vai ter um outro cara de boxe, de trocação, então você vai sendo sempre assessorado por pessoas que fazem aquilo muito bem e transformam você, modelando os seus atletas para que eles também tenham um passo a mais para dar, né? Exato, e aí tem um Rashad Evans, que é um amigo, ele lutou... Esse que ganhou agora, esse foi, não, esse é o outro, que agora ele aposentou. Mas ao mesmo tempo, no final da carreira dele, ele já estava sendo apresentador. Outro segmento completamente diferente. Ele sempre foi um cara que falou bem, sempre foi um cara que vendeu bem, sempre sabia se postura. Tem uma boa postura. Sim. Ele, o Kenny Florian, são pessoas que hoje em dia trabalham na televisão. Já estão nos bastidores ali agora, dando suporte para os lutadores. Exatamente. Ali, e usando a linguagem... eles têm a percepção da luta e transferem isso através da linguagem para a pessoa que está ouvindo, para entender aquilo de uma forma mais assertiva. Foi um nicho. Sim. Que ele arrumou. Bem legal essa sacada aí também, né? Às vezes já está na rádio, está no Facebook, daqui a pouco você também está. Já estou aí, vou meter aqui, vou fazer aqui. Já é a segunda vez que eu vim aqui, acho que em 2 meses, eu vim antes da minha luta, tem um mês que eu vim no programa do Johnny, aí foi antes da minha competição que eu teve uma luta que foi aqui na Flórida, que é o Fight to Win. Eu vim aqui, aí hoje quando eu cheguei aqui, já vai arrumar o programa? Vai. Quem sabe? É mais um nicho que você está buscando aí, falar e você é um mercado forte hoje, né? Até por esse conceito que a gente vem aí de disciplina,
né? As academias hoje aqui, que trabalham com as crianças, eu percebo assim, em outras academias, uma grande quantidade de crianças, justamente porque os pais também percebem disciplina, resistência, resiliência, todas essas características, todos esses valores que vão servir para a vida inteira e principalmente para a vida adulta e profissional. Em todas as áreas. Em todas as áreas, em qualquer segmento. Se você vai ser um advogado, se você vai ser um médico, se você vai abrir um business, você vai precisar ter todas essas características do atleta, que são esses valores que a gente tem, e transmitir isso para outras pessoas de forma que o quê? Que você tenha sempre uma expectativa maior nas suas coisas, né? Quem tem uma visão de futuro, para quem tem um desejo maior, né? Uma coisa que foi hoje de manhã eu tava falando, porque eu competi esse sábado, teve uma luta que eu cortei o queixo, tava sangrando, eu sabia se parava ou não. E depois eu assistindo, eu falei, caraca, eu tenho um amor, porque eu acho que para você lutar você tem que ter um amor pelo esporte. Sim. Eu já tô 30 anos. Casca grossa já. Já tô 30 anos no esporte. Quando eu olho, eu falo, caraca, 30 anos. Profissionalmente, tô lutando há 15. Então já tem bastante tempo e não vejo diminuindo a minha vontade, meu motivação amor, interna ali. Que eu sempre quero, sempre me desafiando. Tem hora que menos, tem hora que mais, mas isso é o processo da vida. Mas aí uma coisa que eu tava prestando atenção é o seguinte: o amor e o comprometimento. Sim. Porque muita gente tem um amor pelo esporte, mas não consegue se comprometer quando tem às vezes um pequeno negócio às vezes, pô, machuquei, na luta poderia ter arrumado um jeito de parar, porque eu já estava meio assim, então se a minha atitude fosse diferente, ele poderia interromper a luta. Sim. E eu falei, não, eu botei aqui, amarrei a cabeça, vamos embora. Então o comprometimento para você estar naquilo ali, isso foi uma coisa até de novo, eu agradeço muito meus pais e minha mãe, que às vezes eu tava brincando na rua com 10 anos de idade, tá na hora do judô, não, você falou que queria fazer, agora vai. E aí vai te incutindo comprometimento na cabeça. Exatamente, aí foi uma coisa que quando você vai ficando mais velho, você absorve isso. E eu falo, porque amor, motivação, você pode às vezes ter um amor, mas se você não tem um comprometimento, na hora que não vai acontecer. Então foi uma coisa boa. A gente fala muito em propósito, que seria um significado. Qual era o seu propósito quando você entrou para ser lutador? O que você almejava assim? O que tinha um significado para você ali? Eu não entendo muito bem essa coisa que eu sempre olho para trás. Na verdade, a luta me escolheu, né? Porque não foi ao contrário. Porque eu comecei muito novo. Eu já competia desde 6 anos de idade, o que eles chamavam de Diapers Division, né? A divisão fraldinha. No judô acontecia muitas vezes, você lutava, chegava ali os dois, levantavam a mão, os dois venciam. Os dois venciam. Interessante, não era competição em si, não era você ganhar, né? Nessa época eu não tinha nem noção, eu não fazia minhas escolhas racionalmente. Sim. Era só eu queria competir e eu simplesmente estava lá. E depois eu continuei competindo, eu sempre estive envolvido na arte marcial, então o competir para mim foi normal. Foi uma coisa. Tem aquele friozinho na barriga ainda? Quando você vai entrar ali. Sempre tem uma ansiedade, porque você não tem muito controle. Mas muita gente que me olha e fala, cara, tá muito tranquilo. Tu, como é que consegue dormir no vestiário? Coisas desse tipo. Porque isso é uma coisa muito legal, você dorme no vestiário antes da. Se tiver tempo, se eu chegar cedo, que geralmente a gente tem que chegar cedo, e às vezes quando a luta principal, você vai ficar, dá que a ansiedade não está atrapalhando nada e você já assimilou aquilo e usa isso de uma forma positiva, né? Mas porque isso vem de muito novo para mim. Sim. Antes de eu ter consciência. E eu quando era adolescente, eu via as pessoas, tinha um atleta que era espetacular na academia. Quando ele ia competir, a gente até conversando isso de um outro. Eu tinha um caso parecido na academia. Então conta que o pessoal não ouviu. Que ele era um lutador na academia muito bom, excepcional, a qualidade física absurda. Ele ia competir, quando ele ia pisar no tatame, ele já estava suando, desgastado antes de pisar no tatame, antes de começar. E ele não conseguia,
botar o que tinha em prática tudo que tinha dentro treinado, do treino, dentro da hora da luta. Isso era uma coisa que a gente ficava assim, cara, como é que pode esse cara... Tanto talento desperdiçado, né? E pra mim era tão natural ir competir. Eu falava, caraca. Isso na vida empresarial, aqui o programa Bom Negócio, ele é justamente com esse foco na empresa, mas a gente percebe que todo esse treinamento, tudo isso vale para a vida profissional também, para a sua vida empresarial. O que está te gerando essa ansiedade? Respira, confia, se compromete, faz as coisas, planeja e age de uma maneira sempre assertiva para te dar os resultados. Você não tem que ter medo, porque senão você cria a sua realidade do medo. Se você entrar, um atleta entra com medo, ou um empresário entra com medo em alguma coisa, ele não vai conseguir um bom resultado. Ele tem que acreditar, estar preparado, utilizar a sua disciplina, as suas características, os seus valores pessoais, justamente como uma forma de alavancar essas situações e superar. Que quando a gente supera um obstáculo, eu acredito que a sua primeira luta deve ter sido uma luta profissional. Como é que foi a sua primeira luta, a sua primeira experiência profissional? Você tem essa memória ou tem alguma luta em específico que você assim, luta foi um marco? A minha primeira luta é um marco porque geralmente no MMA a pesagem é um dia anterior. Sim. Nessa luta, não sei por que cargos d'água, a pesagem era no dia da luta. Sim, isso deixa o atleta mais fraco, né? Geralmente a gente perde às vezes mais de 10 pounds para competir, né? Então, meio que eu fiquei, que isso? Como eu fiquei sabendo isso, tipo, uma semana antes, uma semana, 10 dias antes da competição, e eu não tinha como perder todo aquele peso sem às vezes desidratar, que a gente desidrata um dia antes e depois recupera pro próximo dia. Aí, na época era eu, o Jorge Santiago e o Thiago Pitbull, que a gente ia lutar no mesmo evento. Aí eles conseguiram 5 pounds de tolerância. O meu atleta, que era o Joey Lauzon, que hoje em dia é um atleta bem conceituado no Ultimate, que foi minha primeira luta e segunda, ele não aceitou, porque ele já estava no peso. Cara, então pra mim foi uma batalha antes de chegar na luta. Então, um desgaste emocional muito forte ali, físico, físico, até eu lembro, tipo, 2 horas antes eu tinha pesado, bebendo água, tentando reidratar o que eu poderia, que eu conseguisse. Não conseguia nem comer direito, porque o estômago ainda estava tão vazio, né? Aí eu lembro comendo pinambara com mel para poder dar uma energia. E isso para mim foi um marco, que era aí entra no comprometimento. Falei que eu vou dar um jeito de bater o peso, e eu queria muito lutar, porque no Brasil, quando eu estava com 17 anos, o Carson Grace, que é uma lenda do esporte, estava fazendo um evento e eu treinava lá, eu treinava na academia também. E ele estava fazendo um evento de MMA, de Vale Tudo na época, e eu falei, não, vou lutar, quero lutar. E ele falou, beleza. Quando eles descobriram que eu era menor de idade, o vai mais falou, tu não pode. Aí eu falei, caraca, aí fiquei super decepcionado. Um dia antes da viagem, o Carson me liga. Garoto, como é que tá? Vou, bichão, amanhã eu quero você aqui, que ele tinha uma voz engraçada. Amanhã você aqui, você vai com a gente. O Jacão, que era o lutador que estava me substituindo, ele teve um furúnculo e talvez não sabia se ia lutar ou não. Então me levaram de stand-by, qualquer coisa, eu ia lutar como Jacão. eu queria lutar tanto, não quero. Não tem problema. Naquela época não tinha comissão, não tinha nada. Eu falei, beleza. Aí foi isso, também foi uma outra experiência muito grande, porque eu tive a experiência da luta sem entrar no tatame. Sem lutar, porque acabou que o Jacão lutou, então eu tive essa experiência. Então foi muito bom pra mim, que às vezes até como o estádio, que às vezes as pessoas fazem na faculdade, eu sempre falo que eu luto no estádio. Foi uma preparação. Porque aquele como uma pessoa que trabalha num business tem essa oportunidade de viver aquilo dentro, sem ainda ter que entrar. E aí isso na verdade prepara o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, quando vem para um desafio, quando você chega, você vai construir aquela realidade. Quando você vive aquela realidade realmente, ele não está tão abalado, porque ele já entendeu que aquilo já aconteceu antes, mesmo que não tenha sido na totalidade, mas você já se preparou para aquela situação, né?
Então essas duas experiências para mim foram marcantes. A gente vê várias características que importam para o empresário, né? Você está comprometido, você ter o sacrifício de começar, porque as coisas não começam fácil. A gente precisa criar essa estrutura, fazer acontecer, e aí sim fica tudo mais preparado para que qualquer eventualidade que surja você também esteja ali a todo tempo ajustando as situações, né? E o MMA principalmente te ensina a tomar decisão sob pressão. Uau, grande, né? Porque bom marinheiro não nada no mar calmo. No mar calmo não existe bom marinheiro. Bom marinheiro é quando tá ali no bicho pegando, né? Então, aqui falando agora, eu lembrei de uma experiência que eu tive poucos meses atrás. Eu tava com um amigo meu do Brasil, tava aqui visitando, a gente foi na praia, fui levar ele na Atlântica, ali em Del Rey, pra ver a praia. Sim. Tinham 2 garotos se afogando. Cara, foi tipo, quando uma garota começou a apontar, eu não tinha entendido, quando eu vi, eu tava afogando, eu nado, surfo, eu falei, automático, não já tem, pulou pra lá. Não tem pensar, sabe? É agir, é ação. Aí eu até brinco que tem um ditado, pense antes de agir. Eu falo, não, haja 2 vezes antes de pensar. Porque na luta, quando você pensa, tu tá atrasado. Sim, já tem. Se você pensar muito, você tá atrasado. Naquela situação, haja 2 vezes antes de pensar. Que já, se eu pensasse que eram 2 que estavam se afogando, o que poderia passar, não estava conseguindo enxergar, porque eu não conseguia ver onde eles estavam, porque tinha onda. Sim. Então fui nadando tudo, aí consegui pegar a garota que estava realmente se afogando, o outro garoto, eram 2 irmãos, o outro garoto estava mais ok, eu falei, beleza, vou na garota. Aí fui por baixo, consegui pegar ela. Aí eu tava conseguindo movimentar, meu amigo tentando vir depois, e chegou num ponto onde ela começou tipo, ficar desesperada e começar a me e eu falei, caraca, agora o que eu faço agora? Tipo, pode morrer os 3 aqui, vai morrer todo mundo. Aí eu falei, calma aí, eu preciso pensar em mim nesse momento um pouco. Sim. Eu tipo, joguei ela pra cima, na verdade eu afundei ela primeiro, que era pra ela calmar, a dar aquele sufoco, ela deu uma acalmada, eu joguei ela pra cima, afastei pra poder recuperar um pouco, e depois voltei e consegui tirar essa é aquela técnica do avião, né? Que o avião tá tendo um problema, cai a máscara, você coloca a máscara não, você coloca em você primeiro e aí você vai ajudar o outro. Você pode colocar no outro, não conseguir colocar no outro e aí os 2 vão desmaiar, morrer e você não vai resolver o problema. Então essa foi uma ação bem assim, primeiro cuida de você para você poder cuidar do seu entorno. Exatamente. Senão não vai acontecer. Ninguém consegue. E depois quando eu cheguei na areia que dá aquele rush, né? Uau! Todo mundo parado, todo mundo da mãe, desesperado, os garotos assim. E depois quando tu começa a parar e olhar e pensar, fala, como é que eu pensei nisso tudo? Milésimo de segundo, um monte de coisas acontecendo, um monte de vertentes, e você tendo que trabalhar sob pressão. Como a luta pra mim é o que eu vivo mais, todas essas decisões foram feitas sob pressão, coisa que eu já estou acostumado. Perfeito. Né? Então a gente vê aí também que na vida empresarial, essas situações da vida, a gente em alguns momentos tem que agir e depois pensar e corrigir e ajustar, e depois em alguns momentos a gente tem que calibrar de todas as formas possíveis, usando a nossa experiência, usando a experiência de outro, mas não deixando falhar, não deixando parar aquilo que pode ser útil para todo mundo e principalmente dê um resultado interessante para você, né? Com certeza, essa foi uma experiência incrível. E vou dizer, vou dizer que é uma experiência corajosa, bonita, né? E esse momento que você teve que afastar a pessoa que você estava socorrendo, a gente tem na visão de olhar isso de fora, porque você precisou abrir um espaço para entender aquela situação e ajustar a sua reação a ela de uma forma bem assim positiva, bem assertiva, né? Até porque era uma situação de vida. E isso é o que a gente fala, é o que a gente passa na luta. Às vezes a minha base, o meu background vem da parte de chão, né? Mais a luta livre e o jiu-jitsu. Aí e tem a parte de trocação, que é o strike. Sim.
Então, às vezes uma coisa não está funcionando, às vezes a minha parte, às vezes minha parte não está funcionando. Calma aí, como é que eu consigo adaptar isso? Exatamente. E às vezes saber entender, não está funcionando agora, mas mais à frente ela pode funcionar. Eu consigo já ter uma melhora ali de performance ali nessa Então você tem que entender até o business, né? Aonde você está no seu business, quanto confiante você é no trabalho que você tem, muito legal. Como você pode adaptar. E isso tudo hoje em dia eu estou transcrevendo para dentro da academia. Que é muito legal, né? Que é importante, né? Você já é um atleta mais maduro, você passar essa sua experiência para essa garotada que está vindo nova ali, com todo esse background que você tem aí, com certeza eles vão ter muitos ganhos e você vai ter ali daqui a pouco gente que está despontando, porque tem uma cabeça já mais antenada às situações, percebendo mais as mudanças, se ajustando a ela. São essa série de virtudes que você veio passando também aqui pra gente nesse bate-papo aqui informal, né? Exato. Então acho que contribui muito para você, o bom negócio é para isso mesmo, pra gente entender. Lógico que a gente teve aqui gente de vários segmentos, né? Mas a gente percebe que todo segmento ele baseia-se em uma coisa só, em você. Você faz a diferença. E como é que você faz essa diferença? Você faz essa diferença com atitude, com ação, com as suas habilidades, com as suas competências, utilizando a sua motivação e partindo para a ação. Porque senão você vai fazer e a coisa não vai acontecer. Exato. E é uma relação que a gente tem no Japão. O Japão, quando depois teve uma crise, ele se retomou muito forte. E o business, ele tomou todo o caminho do guerreiro, que era tem um samurai, Yamamoto Musashi, que é bem famoso essa história no Japão, que no Musashi, que era então todos os empresários buscaram as ideias, esses conceitos do samurai, da ideia dele. E tem até um livro que fala isso, agora eu não lembro o nome, é porque eu fui pego de surpresa para vir para cá também, senão eu teria feito um estudo, você já contribuiu pra caramba. Eu já traria até o livro, eu vou falar aqui, tem relação, tem a ver. Mas tem muitos conceitos da gestão que vieram do esporte, porque tem muitos empresários que são praticantes de esporte, né? Então o próprio conceito do Lean, do conceito enxuto, né, da administração, que começou na Toyota, na fábrica Toyota, e hoje está em inúmeras fábricas, e hoje as startups funcionam com esse conceito enxuto, ou seja, você começa com o menor investimento possível num negócio que começa a já te dar dinheiro, e na verdade esse pensamento é o pensamento do atleta, ele vai começando, ele vai seguindo, ele vai construindo esses fundamentos, as habilidades, as técnicas, para que ele possa se desenvolver depois e chamar a atenção em cima das suas características, né? Deciso, eu vou te agradecer e no finalzinho a gente faz um ping-pong, que é o Bang Bang. Eu vou falar uma palavra, você vai dizer assim o que ela significa para você, pode ser com mais palavras, da forma que você quiser. Beleza, tá? A gente vai. Brasil. Amo, é um país que eu amo, mas vamos melhorar. Vamos melhorar, e acho que a gente está nesse caminho, vamos torcer para que as coisas se ajustem agora. Estados Unidos. Eu amo também, me deu uma outra oportunidade. Também tem coisas, eu acho que aqui também tem coisas para melhorar. Sim. Como todo lugar aprende um com o outro. Sim. Eu viajei o mundo inteiro através da luta. E uma coisa que eu sempre vou a princípio ir com respeito para onde eu estiver indo. Sim. Mas sempre trazer algo de bom da onde eu venho. Né? Muito legal isso. Família. Minha base. Eu tenho uns pais maravilhosos, minha esposa maravilhosa, base de tudo. Isso também facilita a carreira de um atleta, de um empresário, de todo mundo. De ter essa estrutura, né? Isso é importante. Amigos. Outros alicerces, porque você tem a base e depois tu tem outros alicerces que vão apoiar a coisa toda, que vai dando sinal para a vida, vai te fazendo a vida mais vai encaixando ela toda ali, né? Muito legal. Dinheiro. Primordial, é uma coisa que é primordial no mundo que a gente vive. Sim. E é interessante, eu acho dinheiro muita energia, então sim. Troca de energia. Muito legal esse conceito de energia, eu chamo de ferramenta, mas energia cabe bem também pra caramba. Sucesso.
Depende muito do que é sucesso para cada um. Sim, o que é para você? Eu sei que o meu sucesso é muito vago. Né? Porque muita gente, eu tenho essa ideia, muita gente associa o sucesso com sucesso financeiro. Sim. E o sucesso financeiro não quer dizer tudo na sua vida, porque ele falha. Você pode ser muito infeliz com dinheiro, você pode sofrer muito com dinheiro. Você pode conseguir o dinheiro e não ser feliz com o que então o sucesso é ter uma vida equilibrada onde você consiga encontrar a sua paz. Legal, muito legal isso aí. E agora uma mensagem que você deixaria para os empresários, para os lutadores, uma coisa que você pudesse fechar aí a nossa ideia aí. Eu vou botar uma coisa que eu já até usei que tem a ver com sucesso. Se você acorda de manhã, vai dormir à noite, e entre esse tempo você está fazendo o que ama, você tem sucesso. Muito legal, parabéns, é um prazer você ter. Obrigado, Maurício. Tudo de bom. Então vamos finalizando aqui, esse é o final da nossa live. Agradecendo a todo mundo, agradecendo ao Grupo Recomendo, que é um dos apoiadores aqui do programa. Se você não conhece o Recomendo em USA, deve procurá-lo. É um grupo de network fantástico. Você que está chegando do Brasil para os Estados Unidos, ou você que está aqui e quer fazer o seu business acontecer, o Grupo Recomendo em USA, em várias cidades da Flórida, pode te ajudar muito aqui. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Jesus.